NMD? NMD. 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 NMD? Entrevista. Fala pessoal, aqui quem fala é Luciana Santos e esse é o episódio extra do Notícias de Meu Deus. E nesse episódio a gente traz uma entrevista exclusiva com o Fer, ex-vocalista do grupo Cassino, e você confere completa agora. Eu e o Felipe Stresser conseguimos essa exclusiva e você pode conferir aqui a entrevista, onde ele fala um pouco sobre a sua carreira no mundo da música, o fato dele ter virado um meme e também o seu processo de conversão através de um post do Justin Bieber. Confere aí que ficou muito boa, deixa seu comentário e é isso, beijos, valeu! Cara, como é que eu te chamo? Te chamo de Fer? É isso? Assim, a pronúncia certa é Fer, né? Fer? Não, te chamar do jeito certo, aí. Fer. Isso. Então, beleza. Cara, porque o nome dentro do Cassino, eu usava Fer Cassini, né? Que era tipo um sobrenome que a gente criou na época que o projeto começou. Mas aí com o passar do tempo, eu resolvi banir o Cassini e comecei a fortalecer só o Fer, porque eu achei que foi uma coisa que foi criada para um momento, e aí eu achei que não tinha mais a ver, e aí eu peguei a identidade só do Fer mesmo. Entendi. Cara, então acho que pra começar, você podia contar um pouco mais sobre isso, tipo, como é que foi a criação do Cassino. Então, o Cassino... O Cassino, ele era um projeto que ele surgiu para ser um projeto de estúdio, né? Tipo, era eu como vocal e mais dois integrantes, que era o Ian Duarte e o Fábio Almeida, que é conhecido também que ele também é conhecido como Mr. Jam, né? Sim. E eles foram os criadores do projeto. E aí um dia eles estavam no estúdio, precisavam ligaram para eles precisando de uma música para uma novela, que na época era a Novela América, e aí eles tinham me chamado para fazer a voz nessa música. Aí eu fui lá, assim, tipo, gravei a música, e aí eles gostaram e mandaram a música para a novela. Junto com outra. E aí acabou que a música foi aprovada. Ele entrou na cena da Novela América, que na época ela meio que foi a música que a Débora Seco, que era a personagem principal, dançou, né? E foi assim que a coisa começou a acontecer. Só que aí quando tocou já teve aquele burburinho, assim, muita gente no começo achou que a música era do Magic Box, que era um cantor que estava estourado na época, que tinha uma música também com uma pegada parecida e tal. E foi assim que a coisa começou a acontecer. Aí acabou que o sucesso foi tão imediato que a gente acabou tendo que tirar o projeto do estúdio para o papel, dar uma cara para o projeto. Aí a gente teve que fazer um videoclipe para música e etc e tal. Caramba, mas cara, que louco, vocês já chegaram metendo música na novela e bombou a música assim? Bombou, tipo, a música foi uma das músicas mais tocadas no ano de 2005. Ela bateu o primeiro lugar em várias rádios do Brasil, assim, saiu também naquele CD que era muito consumido na época, o Samba Electro Hits, que era um CD referência de música eletrônica na época. Sim, eu lembro. Ele saiu como destaque do Samba Electro Hits 2, entendeu? Então foi uma música que ela tomou uma proporção muito grande, ainda mais para um artista nacional cantando em inglês, né? Sim, entendi. E, tipo, pra você, como que é essa sensação, assim, de, tipo, apesar de ter toda uma história, de ter todo um reconhecimento musical, de fato, ser reconhecido também como um meme? Então, a questão do meme, eu sempre tive uma certa dificuldade para lidar. Foi, assim, muita gente falava para mim, você tem que surfar na onda, isso daí é divulgação gratuita. Só que para mim era complicado lidar, porque assim, por várias questões, assim,
eu achava que tinha um tom um pouco depreciativo, às vezes eu achava que ficavam, levava muito pro lado do deboche, que é aquela coisa, você estuda música, você se dedica, e aí acaba que você só é lembrado por aquilo, e aí todo mundo fala, mas o meme não é você, o meme é o Gilberto. Então, se o meme é o Gilberto, então por que isso respinga em mim, né? Então, É verdade. então, mas assim, aí quando eu voltei pro projeto ano passado, eu comecei a tentar um trabalho de aceitação disso melhor, comecei a entender um pouco melhor, assim, cheguei a dar várias entrevistas falando a respeito para vários canais no YouTube, mas mesmo assim ainda era um fantasma. Tinha algumas vezes que eu ficava irritado com algumas situações, então para mim sempre foi um pouco complicado para lidar, entendeu? Entendi. O problema é que assim, as pessoas, quando elas, vamos dizer assim, elas brincam com você, com a tua imagem, elas não têm, tipo, noção, né, do que isso faz em você, né? Porque para elas Exatamente. tanto faz, né? É. Não, e uma coisa que, por exemplo, aquela coisa, a piada é legal para quem ri dela, né? Para quem é a Sim. piada não é legal. Eu tava, por exemplo, eu vi recentemente uma matéria que me chamou até a atenção, que foi de uma menina que também virou meme, aquela menina do Acabou Jéssica, que é um Sim, vídeo sim. aquele vídeo de uma menina que brigou na escola, né, e tal. E aí eu tava lendo ela falando que ela sofreu por conta do meme, ela teve depressão, ela teve que abandonar a escola e etc e tal. Eu, sim, acho que essa questão da pandemia, eu tive um pouco disso, assim, eu tava num processo de melhora, e teve um dia que aconteceu uma situação, e aí com isso eu tive tipo uma desestabilizada emocional, fiquei meio mal por conta de umas coisas que aconteceram, e foi aí que eu fiquei eu fiquei assim meio para baixo. Aí graças a Deus eu já estava fazendo terapia na época e Uhum. tal, e eu consegui me controlar, assim, me estabilizar, mas foi um momento que eu tive uma crise meio conturbada, assim, sabe? Entendi. Cara, mas eu vou te falar, porque assim, apesar de ser uma coisa sensível pra você ainda, eu te admiro, assim, porque você, poxa, tá aqui conversando sobre isso, né? Você já deu algumas entrevistas e tal, você tá conseguindo Uhum. conviver com essa questão, pelo menos, né? Sim, foi até o que eu falei em algumas outras entrevistas que eu dei lá para o UOL e tal. O que aconteceu foi o seguinte: nada acontece por acaso. Eu acho que eu tive que voltar para o cassino, eu acho que eu tive que passar por esses momentos turbulentos todos, para fazer as pazes com o meu passado, fazer as pazes com isso, acho que fechar esse ciclo. E acho que foi para isso que teve esse saldo positivo, entendeu? Entendi. Mas assim, o que eu achei mais incrível, assim, não é nem só o fato, tipo, você, né, teve fama, você virou um meme e tal. O que eu achei mais incrível quando eu tava lendo a notícia é a maneira como, tipo, depois de tudo isso aconteceu, você veio a encontrar Jesus e veio a ter uma conversão na sua vida. Porque, pelo que eu entendi, isso aconteceu quando você tava vendo um post do Justin Bieber, é isso mesmo? Eu vou até te falar uma história que na matéria eu não falei, mas eu vou te dar com mais riqueza de detalhes. Ó. Na verdade, eu reencontrei Jesus, porque assim, eu tive um contato com Jesus na minha adolescência, porque eu cheguei a frequentar a igreja ali, tipo, em 95, 96, e até quem me levou para a igreja foi uma pessoa que hoje está me ajudando também nesse processo, que é o Pedro Braconô, que ele é do Rebanhão. Ele, mora, Uhum. ele morava no meu prédio, onde eu morava com a minha mãe, então ele, a antiga esposa dele e tal, eu comecei a ter contato na igreja com eles, assim, na minha adolescência. E aí depois, assim, com o passar do tempo, eu meio que me afastei e tal, e aí fui seguir outras coisas e tal. Aí mais de uns tempos para cá, eu tava numa religião diferente, eu tava seguindo o hinduísmo, né? Uhum. Já tinha bastante tempo que eu frequentava o movimento Hare Krishna, e frequentava, assim, tipo, com bastante, assim, força e tal, às vezes de participar de retiro, de várias coisas, entendeu?
E aí, o que aconteceu foi, como eu te expliquei anteriormente, foi que, assim, teve um fato, que teve uma vez um amigo meu que ia fazer um remix comigo, do Cassino. Ele perguntou pra mim como é que eu me sentia em relação ao meme, daí eu falei, assim, pra ele que eu não gostava muito. Ele, eu te entendo, já passei por umas situações parecidas. E aí teve um post lá que pegaram de um cara que era meme, tal de Clayton Rasta. E aí pegaram um vídeo desse cara e botaram como se, Clayton Rasta tocando Cassino. Aí meio que botaram uma versão da Kangaroo como se fosse em versão reggae. E Uhum. aí eu vi esse meu amigo lá comentando e debochando, assim, rindo, né? Aí eu falei assim, pô, o cara que pergunta pra mim o que eu me importo Se tá o meme aqui, te incomoda, né? me incomoda tá aqui rindo. Uhum. Aí essa história meio que mexeu comigo, foi quando eu tive eu dei uma deprimida e tal, e aí eu comecei a ficar muito mal, tipo, fiquei meio assim, desestimulado. E aí foi quando eu comecei a pensar assim, eu acho que eu só vou ter paz se eu sair do projeto, acho que eu só vou ter paz se eu sumir no mundo. E aí eu tava assim, era um dia que eu tava muito, muito mal, assim, muito para baixo. E aí eu tava assim, aleatoriamente em casa, e aí eu resolvi abrir o Instagram, e aí quando eu abri o Instagram, a primeira postagem que veio foi uma postagem dele, né? E Uhum. aí, e aí eu li aquilo, assim, na hora que eu li, eu senti alguma coisa diferente. O que ele escreveu ali me tocou. Mas assim, aí passou-se uns 2 dias, mais ou menos, né? Eu tava ainda meio mal. Aí foi quando eu fui dormir, eu resolvi fazer uma oração e orar para Jesus, que era uma coisa que eu não fazia há muito tempo, até porque eu estava seguindo outra religião, né? Uhum. E aí, quando eu fiz uma oração, que foi uma oração muito forte, e aí assim, Deus falou uma coisa comigo, assim, que ele mandou um recado para mim, falou assim, procura a Ania, que ela vai te ajudar. E a Ania justamente era a ex-esposa do Pedro, que foi uma das pessoas que me levou na igreja na época, quando eu frequentei muito tempo atrás. E aí eu tentei contato com ela, não consegui, e aí nesse meio tempo eu falei com um amigo meu, que me levou na igreja, que eu falei que eu estava querendo ir. E aí, quando eu fui na igreja, aí as coisas todas fizeram sentido para mim. Assim, a primeira vez que eu fui na igreja, que eu assisti o culto, assim, eu senti que ali alguma coisa mudou para mim, tá? Aí eu falei assim, depois disso, eu consegui o contato com a Ana, eu conversei com ela, e aí eu fui descobrir que ela tinha se formado em psicologia. Então, assim, tipo, tudo casou. E Uhum. aí, e aí foi que eu virei a chave, e resolvi me converter. E aí eu comecei a ir para a igreja. Eu tô indo desde então, eu tô indo na Metodista, que é na Metodista aqui de Botafogo. E você tem desejo, assim, de produzir alguma coisa dentro do contexto cristão, assim? Não só tenho, como já estou produzindo já. Olha aí, sério? Sério. Inclusive, eu vou. Foi até foi isso que eu te falei. O Pedro Braconô, que é do Rebanhão, né? Uhum. Naquela época que eu frequentava a igreja, tinha uma música do Rebanhão que sempre eu gostei muito. É uma música que sempre me falou muito, né? E aí eu consegui, nesse meio tempo, eu voltei a ter contato com o Pedro, e ele tá com um selo chamado Chip 7, né? Que ele tá. Um selo que ele está cuidando de carreira de artistas cristãos, tanto agenciamento de marketing, de mídias sociais, como a questão também de ser um selo, de ser uma gravadora. Uhum. Então a gente voltou a ter contato, e eu já tô produzindo essa música. Se tudo der certo, deve estar saindo entre novembro e dezembro. E vai ser Caramba. e a gente vai gravar uma música do Rebanhão junto, eu e ele. Pode falar qual que é? Pode, a gente vai fazer uma versão eletrônica do Baião, Você tá brincando. juro. Cara, que legal isso. Putz, eu gosto muito de Baião. Eu também, assim, e a música, a letra do Baião, ela tem muito a ver com a minha história, assim, então acho que Uhum. tanto da minha história atual, como a minha história do meu primeiro contato,
a letra eu me identifico muito com ela. E o Pedro falou assim, gente, o Baião, ela é uma música emblemática do Rebanhão, ela é um hino do Rebanhão. Então, uma versão de 2021 eletrônica vai dar um super gás para a música, né? E provavelmente o pessoal convertido mais novo, que de repente não conhece a música, né, vai poder ter uma versão aí mais moderna do Baião pra galera. Sim, porque pensa, a música é de 80 e alguma coisa aí, né? A primeira versão é de 80 e poucos, aí depois saiu num outro CD, que foi o que eles regravaram, que foi acho que em 96, que daquele CD Enquanto é Dia, né? Foi a segunda versão. Aí agora saiu uma versão no disco ao vivo de 35 anos, né? Cara, que legal. Putz. Fer, eu quero te agradecer, cara. Obrigado por ter tido um tempo para se abrir com a gente aí, para você contar um pouco da sua história. Eu fiquei, eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Quando eu vi que, pô, o cara não só, né, eu te conhecia muito mais pela questão do meme do que, né, pela tua carreira musical, mas ainda assim, tipo, quando eu vi que, pô, o cara encontrou Jesus de novo, assim, né? Putz, eu fiquei feliz demais e pensei, putz, eu preciso ver ele contando essa história, porque vai ser muito mais legal isso, né? Claro, com certeza. Eu fiquei super feliz com o convite, assim, e até fiquei feliz também, assim, dos veículos de comunicação cristão terem abraçado a minha história, né? Isso foi muito legal, porque eu acho que a decisão que eu tomei de sair do projeto e seguir uma outra coisa cristã é porque eu acho que eu posso também, da mesma forma que o Justin Bieber, que é um ídolo meu, né, me tocou com uma mensagem, talvez eu possa tocar outras pessoas também, né? Então não foi uma decisão fácil de tomar, mas assim, eu tenho certeza que Deus tem coisa maior reservada para mim. Inclusive eu estou em contato com o Kento, que é um DJ que já está no meio cristão eletrônico lá de Brasília. Ele foi um cara assim, fundamental, né, nessa minha mudança. Ele tem me dado vários toques, ele tem me ajudado muito. A gente até está pensando em aí no futuro em a gente fazer uma música junto, eu e ele. Então assim, eu acho que tem muita coisa boa para acontecer daqui para frente, com certeza. Pô, legal, obrigado. Você quer deixar algum recado pro pessoal que ouve o Notícias do Meu Deus aí, ou pro pessoal da Crentaços? Quero agradecer a todo mundo e dizer pro pessoal que para Deus nada é impossível, né? Então, assim, eu sei que às vezes a gente pode estar passando por momentos difíceis, mas a gente tem que se agarrar a Deus, porque Deus é o caminho para tudo. E pedir para a galera, quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, aí me seguir nas redes sociais, que é @fermusique com K no final, tanto o Instagram quanto o Twitter. Só falar que o Fer é F-H-E-R, né? F-H-E-R-M-U-S-I-K, Musique. Isso aí, muito obrigado, Fer. Eu desejo que, né, Deus continue te abençoando aí e continue te usando aí nessa nova etapa que você tem aí pela frente. Valeu, Felipe. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. E quando vier a música nova, a gente bate mais uma bola para fazer um lançamento. Cara, eu quero muito ouvir essa versão eletrônica de Baião, hein? Vai ser interessante esse negócio. Vamos, com certeza. Assim que estiver pronto, eu te mando em primeira mão. Massa, valeu. Valeu, abraço. E essa foi a entrevista que o Felipe Stresser fez com o Fer, ex-vocalista do grupo Cassino. Você pode conferir aqui. Então, quem chegou até aqui, sigam o Fer nas redes sociais, @fermusique, como ele falou. Também sigam o Felipe Stresser, @profeteresias. E sigam a Crentaços, @crentaços. E nos vemos no próximo Notícias de Meu Deus. E quem ouviu a entrevista e curtiu, vai lá no último post do Fer e coloca "Vim pela Crentaços". Valeu, beijos. Mamãe! É Deus, mamãe!